Você já passou por alguma situação de perder completamente o controle da raiva? Ou conhece alguém que parece explodir por pequenas coisas? Explosões de raiva desproporcionais, repentinas, às vezes por motivos banais, podem ser sinais de um transtorno psicológico. Estamos falando da síndrome de Hooke, também conhecida como transtorno explosivo intermitente. No episódio de hoje, nós vamos explorar o que é esse transtorno, seus sintomas, as possíveis causas, como ele afeta a vida das pessoas, os relacionamentos, e se você já se viu preso em um ciclo de raiva e depois culpa e arrependimento, ou conhece alguém que passa por isso, ouça esse episódio até o final. Vamos falar sobre os sinais de alerta, os fatores de risco e como você pode ajudar as pessoas a lidar e controlar esses impulsos. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, se desenvolver como pessoa, se desenvolver na sua carreira, ter uma vida melhor. A síndrome de Hooke, também conhecida como transtorno explosivo intermitente, é uma condição psiquiátrica. Ela afeta a capacidade de controlar os impulsos e pessoas com esse transtorno apresentam explosões súbitas de raiva ou agressões que são completamente desproporcionais às situações que estão enfrentando. Elas podem ter episódios de fúria, seja física ou verbal, seguidos depois de um arrependimento, de uma vergonha, de culpa. E esses episódios são imprevisíveis. Eles vão acontecer sem aviso prévio, sem motivos aparentes, ou muitas vezes aquele motivo mínimo que daria, digamos assim, uma raivinha, gera uma grande explosão. Esse transtorno é determinado pela incapacidade da pessoa gerir os seus impulsos agressivos, ou a pessoa não sabe lidar com a raiva. Isso vai acarretar em ataques de fúria. Vai ser mais comum em homens, geralmente entre 16 e 35 anos, digamos que é quando tem uma fase latente hormonal também. E o que torna a síndrome de Hooke particularmente desafiadora é essa dificuldade de entender quando esses episódios podem acontecer, porque as pessoas ficam completamente perdidas. Acompanho pessoas que passam por isso, acompanhei familiares de pessoas que passam por isso. Primeiro, que até chegar a um diagnóstico leva muito tempo, porque a pessoa acha que aquilo ali, a pessoa é explosiva. Não, fulano é cabeça quente, ou fulano fica nervoso por qualquer coisa. Nossa, eu tenho medo de fulano, não pisa no calo dele. Mas aquilo é tratado como uma mera situação de personalidade. Né? As pessoas não entendem que aquilo pode ser um transtorno mental, não procura ajuda, não vai ao psiquiatra, não vai ao psicólogo, não conversa sobre isso. Então, até esse podcast tem esse objetivo aqui também, né? A gente chama de psicoeducação, que é compartilhar isso para que você observe isso em você, ou na sua família, ou nas pessoas ao seu redor, tá? E quando um indivíduo está em crise, ele costuma gritar, quebrar objetos, xingar, ficar violento, às vezes chora, fica perturbado, arranca os próprios cabelos, se bate. E quando a situação passa, eles ficam extremamente envergonhados, depressivos, muitos se isolam, ficam angustiados e tudo ocorre por diferentes razões. Tá? Podem acontecer explosões mais leves, né? Por exemplo, ameaçar, fazer gesto obsceno, ou fazer um xingamento, uma agressão física, mas sem provocar um machucado, uma lesão. Geralmente, em uma frequência aí, no mínimo uma vez na semana acontece uma situação leve, né? Mas tem as explosões mais severas também. Quando a pessoa destrói a casa, ou quebra o carro, ou chuta alguma coisa, provoca as lesões corporais mesmo nos outros, bate, machuca, né? E aí vira uma questão legal, né? Vira um problema jurídico. E é importante a gente entender que não se trata apenas de uma pessoa ignorante, de uma pessoa de pavio curto. Essa pessoa é doente.
tá? Dependendo da frequência como isso acontece, dependendo da forma como a pessoa vive com esse transtorno, ela precisa, inclusive, de ir ao psiquiatra e tomar medicação. Essa medicação, ela vai ajudar a pessoa a regular o humor, né? O psiquiatra vai testar com a pessoa as medicações que vão funcionar melhor. Então, assim, quais são os sintomas principais? Uma sensação de perda de controle, um ataque de raiva, agressão física, agressão verbal, irritabilidade constante, impaciência, aquela pessoa grosseira que dá mal resposta, que fala palavrão, reações descontroladas, quebra e destruição de objetos. A pessoa às vezes fica com falta de ar, fala acelerada, fala muito alto, os batimentos cardíacos aceleram, às vezes a pessoa fica visivelmente suada, fica visivelmente vermelha, sabe? Dá para ver na pessoa que ela está completamente transtornada. Às vezes o corpo treme, a pessoa fica com dor de cabeça. É uma situação horrorosa. Ver alguém em crise é apavorante, tá? E após essas explosões, é comum que a pessoa se sinta culpada. Mas essa sensação não vai impedir que outros episódios aconteçam. Então aí ela vai tomando aquela fama de sem vergonha na família, nos amigos, no trabalho, né? E também é possível fazer um diagnóstico a partir dos relatos familiares, a partir dos relatos dos amigos. Muitos psiquiatras percebem que as pessoas vão para a consulta e não abrem o jogo, não se percebem. E aí eles vão aplicar alguns questionários ou mandar alguns questionários para os familiares, porque quanto mais informações a pessoa ter do histórico, melhor, né? Mas isso vai depender da prática de cada profissional. Além desses sintomas físicos, digamos assim, comportamentais, vão ter os sintomas emocionais também. Tá? A pessoa ela vai se sentir constantemente estressada, constantemente com raiva, constantemente em um estado de alerta. Ela vai ficar tensa o tempo todo. E nem sempre diagnosticar tudo isso é fácil. Muitas pessoas que procuram ajuda vão ser diagnosticadas com estresse, vão ser diagnosticadas com burnout, vão ser diagnosticadas com transtorno bipolar. Até por isso que eu estou falando aqui com você. É bem importante entender quando as coisas acontecem, a intensidade como acontecem, as consequências dos episódios, desses ataques de fúria, tá? E pedir ajuda, porque lidar com isso sozinho é muito complicado para a pessoa. Os ataques eles ocorrem em que frequência? Em que intensidade? Os comportamentos agressivos são desproporcionais em relação a quais situações? E às vezes as coisas se misturam. É aquela pessoa que tem o transtorno explosivo intermitente e tem um problema com álcool. Aí piora tudo, porque quando está bêbado explode mesmo. Já tem várias situações em que clínicos nos comprovam que a bebida alcoólica ela tira o controle dos impulsos também, né? Aí, às vezes, já tem aquela pessoa que é estressada, que é agressivo, que já tem essa tendência a bater, a brigar, a xingar, e aí é uma pessoa também muito ciumenta. E aquele mínimo gatilho de alguém olhar para o parceiro, parceira, já vai para cima. Embora seja muito mais comuns em homens, acontecem com mulheres também. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são as causas do transtorno explosivo intermitente. E essas causas elas não são totalmente compreendidas. A gente já faz pesquisas dentro do campo da psicologia, dentro das ciências sociais, dentro da psicologia cultural, tem vários estudos, inclusive dentro da neurociência, e eles vão convergir para a presença de vários fatores, tanto de aspectos psicológicos, quanto culturais, quanto sociais, quanto biológicos. Alguns neurocientistas vão sugerir nos testes clínicos, nos ensaios clínicos, que as pessoas com transtorno explosivo intermitente têm algumas alterações na estrutura cerebral, particularmente na área responsável pela regulação das emoções e do comportamento da raiva e do comportamento impulsivo. Vão ter outras condições dentro da psicologia que vão falar de uma ligação significativa entre os traumas da infância, como abuso físico, abuso emocional, e isso vai desenvolver o transtorno a partir do ambiente em que a criança foi criada.
vão ter aspectos culturais, porque em algumas culturas existe uma permissividade maior para a violência, e isso também vai contribuir. Tá? Então, quem cresceu em ambientes onde a agressividade era comum, ou conviveu com pessoas que também apresentavam um descontrole emocional, vai ter maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Então, tem aspectos aí que são também comportamentais, né? E como que funciona o tratamento? O tratamento da síndrome de Hooke geralmente vai combinar terapia, atividade física e medicação. E a medicação, sempre que eu falar de medicação, eu estou falando de psiquiátrica, né? De acompanhamento psiquiátrico, tá? A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que é a linha que eu atendo, é uma das mais recomendadas, das mais eficazes. Mas ela sempre vai ajudar o cliente a identificar os gatilhos da raiva e desenvolver estratégias de controle. Dentro dessas estratégias de controle, por exemplo, alguns dos meus clientes encontram alívio no esporte, alguns praticam lutas, alguns fazem corridas ou encontram outras formas de colocar a raiva para fora de forma socialmente adequada. Então, precisa encontrar um espaço para manifestar as emoções. Então, a gente vai trabalhar com os pensamentos, a gente vai trabalhar com os gatilhos, vai desenvolver respiração, estratégias de controle. O psiquiatra vai fazer, né, o uso e a indicação de medicamentos estabilizadores de humor ou antidepressivos. Isso vai depender muito de caso para caso. A ideia é reduzir a impulsividade, reduzir os episódios explosivos, tá? Além disso, se aquela pessoa tem um problema com álcool, um problema com drogas, ele vai ter que ter o tratamento específico para aquilo. Por quê? Porque é um tratamento multifatorial também, né? Assim, multissetorial. A gente tem uma série de coisas que precisam ser feitas para a pessoa entrar no eixo, digamos assim. Tem alguns dos meus clientes que precisaram mudar completamente de ambiente. Mudar de trabalho, mudar alguns amigos, porque tinha alguns amigos que eram gatilhos muito fortes para violência. Tem clientes que pararam de ir, por exemplo, em estádio de futebol, porque toda vez que ia dava confusão. Então, assim, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Tá? Vão ter também alguns tratamentos específicos de técnicas de controle e manejo da raiva. São geralmente prescritos ou no âmbito militar, né, no âmbito policial, para aquelas pessoas que perderam o controle e precisam fazer o treinamento antes de voltar ao trabalho. Podem ser prescritos judicialmente também, pessoas que tiveram algum tipo de explosão, aquela explosão ocasionou em algum crime, o juiz também pode definir que a terapia é inclusive obrigatória. Então, enfim, esse é um assunto sério que a gente precisa de tratar ele com seriedade e parar de achar que é só uma questão de personalidade, que é só uma questão de uma pessoa de cabeça quente. E entender que existe uma série de coisas aí que precisam ser revistas, comportamentos precisam ser mudados, hábitos precisam ser mudados, existem técnicas para lidar com isso, existe medicação para lidar com isso, e a pessoa também precisa se cuidar, porque todo mundo que está em volta dessa pessoa sofre, né? Quem tem familiar com transtorno explosivo sabe bem que sofre. Então, pessoas que se identificaram com transtorno explosivo, por favor, procurem tratamento. Pelo bem de vocês e pelo bem dos seus familiares, pois esse transtorno pode afetar gravemente a qualidade de vida de todo mundo, né? Vão prejudicar relacionamentos pessoais, profissionais, vai deixar você sempre aquém de quem você poderia ser, aquém de quem você poderia se tornar, né? Porque está sempre preso nessa situação da raiva, né? Procurar ajuda profissional é o primeiro passo para controlar esses episódios, para melhorar a qualidade de vida. Dei alguns exemplos aqui do que a gente faz em terapia, mas cada caso vai funcionar de uma forma, né? Ou se você conhece alguém que está passando por isso, saiba que o tratamento adequado vai fazer uma diferença enorme na vida dessa pessoa. Recomende para essa pessoa esse podcast, nesse intuito da gente divulgar essas informações, né? No Brasil, a gente sabe que, infelizmente, a violência ainda é muito tolerada. A gente tem muita coisa para melhorar nesse aspecto, no que diz respeito ao cultural, mas cada passo que a gente dá, né, um podcast que grava, um artigo que escreve, ou uma conversa que a gente tem com alguém, a gente faz a nossa parte,
né? Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha sido esclarecedor para você, melhore a qualidade de vida, tanto sua, quanto dos seus amigos, quanto da sua família. E me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, para ser avisado, toda quarta-feira tem um episódio novo no podcast que eu faço com muito estudo, com muito carinho, com muito amor. Espero que tenha sido muito útil para você, tá? Um abraço e até o próximo podcast.